Olá, senhoras e senhores, vamos dar continuidade ao tema potenciações. Agora vamos ver algumas propriedades que é parte fundamental de potenciação, ok? Essa primeira propriedade que nós vamos ver, de acordo com o nosso livro, tem duas vertentes, digamos assim. A vertente em que o número com expoente negativo faz parte do numerador, ou seja, isso daqui é uma fração sobre 1, e a parte que ele está no denominador. Então, temos que tomar cuidado, tá? Porque esse expoente negativo faz com que a posição da nossa potência mude, tá? Então, o negativo no meu expoente significa que o A está no lugar errado, porque numa fração nós temos duas posições, a posição do numerador, certo? E a posição do denominador. Ou é uma ou é outra, não tem como estar os dois ao mesmo tempo. Então, se eu tenho alguma coisa elevada a menos n, significa que está na posição errada. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou inverter isso, tá? E a inversão vai ficar 1 sobre a elevado a mais n, tá? Porque o que acontece? Quando a gente inverte isso, o expoente fica positivo. Então, o objetivo é justamente esse, transformar isso daqui em um expoente positivo, tá bom? E aqui vai ser a mesma coisa. Qual é a posição correta? Não é no numerador, porque se fosse no numerador, ele ia estar negativo. Então, a gente tem que trocar isso. Ele vai ficar a elevado a mais n, tá? É claro que esse mais a gente não precisa escrever e também não precisa escrever o sobre 1 aqui, tudo bem? Então, vamos a exemplos, tá? Nesses exemplos, nós vamos ver algumas fáceis e outras um pouquinho mais, que vão exigir um pouquinho mais de raciocínio. Bom, vamos supor então que a gente tenha 2 elevado a menos 3. O que é 2 elevado a menos 3? É 1 sobre 2 elevado a mais 3 ou simplesmente 3, tudo bem? E aí a gente pode resolver, ficaremos com 1 sobre 2 ao cubo, que é 8, tudo bem? Aí a gente finaliza com 1/8, lembrando de circular a resposta. Legal, vamos ver outro aqui, vamos ver 1 sobre 3 a menos 2. 3 a menos 2. Opa, expoente negativo, significa que o menos 3 está no lugar errado. Desculpa, que o 3 está no lugar errado. Então, vamos inverter a posição dele. Vai ficar 3 ao quadrado. E aí, se você quiser deixar sobre 1, você pode deixar. 3 ao quadrado é 9 e o resultado é 9. Tudo bem? Lembre-se de que quando a gente inverte a posição, o resultado, o expoente tem que ficar positivo. Inverteu a posição, o expoente fica positivo. Ok? A partir desse momento, eu quero utilizar exemplos com letras, tá? Por quê? Como a gente está vendo aqui, dá a impressão de que o a elevado a menos n troca de posição com o 1. Aqui é a mesma coisa. Se a gente considerar que o 1 está aqui embaixo, parece que eles estão trocando de posição, mas não é isso que está acontecendo. Por favor, não é isso que está acontecendo. Então, eu quero mais exemplos, só que eu vou utilizar letras, porque do meu ponto de vista fica um pouco mais fácil de se entender essa situação, tá bom? Então, olha só, eu vou ter aqui A multiplicando pelo B e dividido, tudo isso está sendo dividido pelo C, ok? Então, são 3 números. É como se fosse 2 vezes 3 dividido por 5, tá? Como se fosse assim. Só que aqui é A, B e C. Só que o B, eu vou colocar um expoente menos 2, certo? Os outros eu não vou colocar expoente. O que esse expoente negativo está indicando para a gente?
está indicando que o B e somente o B está em posição que não deveria estar. Os outros dois estão numa posição correta, tá? Então, eu vou manter o A no numerador e vou manter o C no numerador. E o B faz o quê? Desce. O B vai para o denominador. Então, A numerador, C denominador, e ele vai multiplicar pelo B elevado ao quadrado, elevado a mais 2, tá? Então, não se engane. Aqui, onde eu escrevi a propriedade, o A não está trocando de posição com 1. Eles não estão invertendo, tá? O que está acontecendo é que quando o A elevado a menos n desce, não sobra ninguém em cima, concorda comigo? Se não sobra ninguém em cima, a gente coloca o número 1. A mesma coisa aqui, ó. Quando eu jogo o A elevado a menos n para cima, não sobra ninguém embaixo. Então, a gente coloca o 1. Já nessa situação aqui, nós temos A, B e C. Então, se eu troco o B para baixo, permanece o A, assim como permanece o C. Tudo bem? Então, é só a potenciação que tem uma base, que tem um expoente negativo que vai trocar de posição, tá bem? Agora vamos ver, vamos aprofundar um pouquinho. Olha só, A ao quadrado vezes B a menos 3 sobre C a menos 5. Tudo bem? Vamos lá. A ao quadrado, o expoente é positivo. Que bom, porque isso não gera problema para a gente. No entanto, B elevado a menos 3 e C elevado a menos 5 tem expoentes negativos. Isso significa para a gente que tanto o B quanto o C estão em posições erradas. Então, o que eu vou fazer? O meu A eu vou repetir, então vai ficar A ao quadrado, certo? Porque ele não tem que trocar de lugar. O C elevado a menos 5, se ele está no denominador, ele tem que subir, tá? Então, ele vai subir, quando ele sobe multiplicando, sempre multiplicando, e ele vai ficar com mais 5. E o B é menos 3, ele desce, vai ficar B elevado ao cubo, tá bom? Então, com isso, você já percebeu que não é uma troca de posições, é uma troca do elemento que tem ali especificadamente, aquele expoente negativo, tá bom? Então, muito cuidado, muita calma na hora de resolver essa situação. Então, a gente já viu que essa propriedade ela tem duas vertentes, correto? Agora eu vou mostrar mais uma vertente dessa propriedade, que agora sim vai existir uma troca, que é o seguinte: imagine uma fração qualquer, essa fração aqui é 2 terços, e essa fração tem aqui elevado a menos 5. Percebe que o parênteses engloba toda a fração? Então, toda a fração está ali com um expoente negativo. Agora sim vai existir uma inversão de papéis entre o 2 e o 3. E ficaremos com 3 meios, aí o nosso expoente fica positivo. Tudo bem? Mais uma situação para a gente. Vamos colocar x e y, ok? E vou colocar elevado a menos n, para ficar bonito, só letra, olha que coisa linda. Se é negativo, eu tenho que inverter a posição, mas eu só posso inverter a posição aqui porque tem um parênteses, tá? E esse parênteses engloba toda a fração e o meu expoente que está aqui está englobando a fração. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar y sobre x elevado a mais n, n positivo, ok? Então, aí está a primeira propriedade importantíssima para os nossos estudos. Tudo bem? Já volto com mais propriedades. Até mais. Tchauzinho.